Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto, e a partir de agora você acompanha o resumo das notícias do Legislativo baiano. Olha só, você vai conferir os destaques e os assuntos dessa semana, importantes não só aqui na Alba, como também em nosso estado. A gente começa o nosso resumo da semana falando sobre a audiência pública realizada pela Comissão de Saúde e Saneamento, que discutiu os avanços dos programas e das políticas públicas na Bahia, voltados para os pacientes portadores de doenças falciformes. A audiência foi proposta pelo deputado Jacó Lula da Silva. Confira. A alteração genética que causa a doença falciforme, provocando anemia crônica e episódios frequentes de dor severa decorrentes da má circulação sanguínea, atinge aproximadamente de 10 a 20 mil pessoas aqui na Bahia. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a Bahia é o estado com maior incidência da doença no país, sendo a população negra a mais atingida. Noêmia tem anemia falciforme desde que nasceu e relata as dificuldades de identificação de novos casos da doença no estado e de uma organização que atue especificamente para essa causa aqui na Bahia. Eu acho que o problema da doença falciforme na Bahia é falta de uma coordenação efetiva. Quando você vê um paciente precisando ser transferido, a gente sabe que regulação é o gargalo. O centro de referência, eu nem me empolgo muito, a gente precisa de portas abertas. A conversa inicial a gente pediu que descentralizasse o atendimento, porque Salvador já tem programas. Tem o Imoba, tem a Carlos Gomes, né, o municipal, e assim, cria-se um centro de referência na capital. Esse paciente vai continuar com aquela viagem que eles fazem aqui, né, de 8 horas, 13 horas, 14 horas, em carro desconfortável, em ar-condicionado, vão para a consulta, bate e volta, né, sem diária, sem nada, vai para o Imoba, volta para a rodoviária para esperar um carro de volta. Essa lacuna tem se refletido na falta de estrutura dos traslados para esses pacientes. É o que conta a Thaís, casada com um portador da doença. O traslado, o deslocamento dessas pessoas poderiam sim melhorar, poderia sim mudar, né? Tem pessoas, como já foi falado outras vezes, mas que é bom lembrar, tem pessoas como o meu marido, outras pessoas aqui da região, outras pessoas de regiões aqui próximas, de outras cidades, saem de madrugada para ir a Salvador buscar um medicamento, para ir a Salvador fazer uma consulta com o hematologista, uma única consulta, porque não tem hematologista nas regiões, e quando tem, é bem raro conseguir. O transporte é totalmente desumano. Várias vezes as pessoas estão indo para Salvador para ter consulta, para pegar medicamento, quando chega em crise. Diretora de Gestão do Cuidado da CESAB, Liliane Mascarenhas, esclarece que a causa de muitas limitações com os portadores da anemia falciforme vem da falta de recursos por parte do governo federal. Essas falas todas, deputado Ângelo, estão aqui, vão ser importantes para que a gente faça esse movimento em âmbito federal, que precisamos ter uma pactuação, uma organização de uma rede onde tenha aporte de recurso. O Estado tem o seu papel, o Estado, na verdade, ele faz a gestão de algumas unidades hospitalares, sob a gestão direta ou indireta, tá? A outra tem alguns centros de referências, a Fundação Emoba, mas a gente sabe também que temos um outro quantitativo de equipamentos de saúde, que são as unidades básicas, né, hospitais, inclusive, ambulatórios, que são, na verdade, equipamentos dos municípios, certo? O que acontece? Existe, na verdade, recurso onde vamos falar, distribuído e pactuado entre os municípios através da programação pactuada integrada. Nós temos municípios que tem menos de 15 mil habitantes, pode ter essa população e não vai ter condições de garantir toda a assistência. Ele vai ter que estar garantindo a atenção básica. Evanilda Nunes, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, faz um alerta para a falta de informação e a necessidade de se criar um ambiente adequado que diminua o estresse dos portadores da doença.
população da Bahia que tem a doença falciforme e que estão alocadas nesses 23 municípios, além de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado, encontra-se em acolhimento dentro das unidades de emergência. E o segundo ponto é a formação de trabalhadores que estão atuando nas emergências e em todas as demais unidades, no sentido de que, ao reduzir o desconhecimento, não só para lidar com as manifestações clínicas, mas considerar também que o adoecimento por doença falciforme, como qualquer outro adoecimento crônico, ele é um fenômeno social e isso implica em o modo como as pessoas enxergam as pessoas com doença falciforme, os seus preconceitos e crenças vinculados à doença, que é reforçado por estereótipos em virtude do desconhecimento. Eu quero me colocar à sua disposição, Fabrício, no sentido de provocar em Feira de Santana com o coordenador do Núcleo Territorial de Saúde da Central-Leste, Edi Gomes, e também a gente procurar fazer uma conversa com o diretor do Hospital Geral Clécio Andrade. Obviamente que a CESAB está aqui também atenta, participando, e acho que é muito importante que órgãos do governo, como a CESAB e a EMOBA, estejam aqui nesse momento. Avançamos muito na saúde na Bahia. Não dá para a gente... Nós temos que continuar mantendo essa indignação para que as coisas melhorem. No Minuto Parlamentar desta semana, o deputado Osni Cardoso Lula falou sobre um projeto de lei de sua autoria que institui o Dia Estadual da Vaquejada. O PL propõe comemorar a data anualmente no dia 6 de setembro. Confira mais detalhes. A vaquejada do Nordeste, principalmente no estado da Bahia, tem uma força cultural muito grande, onde o vaqueiro, a vaqueira, o conjunto da vaqueirama se reúne, bate papo, tem toda uma tradição construída de décadas. Por isso que nós fizemos questão de fazer esse projeto de lei. Comemorar o dia 6 de setembro como Dia Estadual da Vaquejada é valorizar aquilo que é próprio da nossa gente, além, obviamente, da geração de emprego e de uma força motriz capaz de trazer turista para o estado da Bahia. No próximo bloco, você vai ver como foi a sessão extraordinária que aprovou projetos que ampliam os prazos de concursos públicos na Bahia e tem também um resumo dos giros nas comissões dessa semana. Não saia daí, o resumo da semana do Alba Notícias volta já. Agora vamos ao nosso giro pelas comissões da Casa. Na quarta-feira, a Comissão dos Direitos da Mulher também esteve reunida e discutiu a violência política no município de Alagoinhas. No mesmo dia, aconteceu a primeira reunião semipresencial da Comissão Especial para a Avaliação dos Impactos da Pandemia da Covid-19. O presidente do colegiado, deputado Ângelo Almeida, falou com a nossa equipe sobre o que foi discutido e aprovado no encontro. Confira. Colocamos em discussão e foi aprovado uma convocação do secretário da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde a partir de algumas informações que chegaram para essa comissão durante essas últimas semanas. Uma, mais especificamente ontem, conversando com o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Eduardo Alencar, ele nos passou a informação de que a CESAB havia informado de 400 mil pessoas na Bahia ainda não teriam sido vacinadas com a segunda dose. A outra, a partir de uma audiência em alusão, audiência pública, realizada também aqui na Casa, no dia de ontem, presidido pelo deputado Jacó, nós recebemos a informação de que essa audiência pública tratou, foi feita em alusão justamente ao mês de agosto, e é um mês que aborda a questão dos moradores em situação de rua, pessoas que são vulneráveis e invisíveis, estavam programados para receberem, são 7 a 8 mil cadastrados aqui em Salvador, e apenas 2 mil doses, né, tinham sido aplicadas. Esse debate foi trazido, aprovamos então no dia de hoje mais uma audiência pública, será a 6ª audiência pública desta comissão de avaliação dos impactos da Covid, com o fim específico de discutir esses dois temas. Já na Comissão dos Direitos da Mulher, as deputadas debateram sobre a violência em Alagoinhas.
A parlamentar Olivia Santana, presidente da comissão, falou sobre a importância em discutir sobre o assunto. Nós estamos identificando que vem acontecendo casos que se repetem na Bahia, no Brasil, alguns mais graves, como foi aquela situação ocorrida lá em Cachoeira, mas nós também temos outras situações acontecendo na cidade de Alagoinhas. Por isso, eu peço a permissão das colegas deputadas que nós pautamos este assunto, é o assunto da pauta de hoje, o que está ocorrendo em relação às agressões, ameaças, na verdade, que estão agressões em forma de ameaças e outras situações que vêm passando vereadoras do município de Alagoinhas. Algumas vereadoras de Alagoinhas participaram da reunião. Elas relataram de que forma a violência política tem prejudicado a condução do mandato e ações na cidade. Nós vamos sofrendo uma série de ataques, né? Alguns ataques velados, como vocês todas também sofrem, com certeza, aí no exercício da atividade de vocês, e outros ataques mais diretos, inclusive ataques virtuais, mesmo com a lei de stalking. Já o disse, inclusive, vai falar daqui a pouco, já tem queixa registrada. Nós também alinhamos fazer um registro de queixa coletiva, porque tem um grupo e são as mesmas pessoas que tanto produzem fake news nas redes sociais para nos desqualificar, como também falar das nossas vidas pessoais, inventar leviandades. Como resultado do debate, a comissão aprovou o envio de um ofício à SSP, Secretaria de Segurança Pública, solicitando uma audiência pública para debater o assunto. Que a gente faça esse pedido ao secretário para que ele nos receba com a participação, obviamente, acompanhando, né, as vereadoras. Nós não podemos ficar omissas, né, diante disso, porque primeiro é ameaça, depois coisas piores podem acontecer. No próximo bloco, continue com a gente. Nós vamos falar sobre a audiência pública realizada para marcar o mês de luta da população em situação de rua. Vamos falar também sobre os projetos do deputado Paulo Câmara, que viraram leis aqui na Bahia. Estamos de volta com o resumo das notícias do Legislativo baiano. E para começar este bloco, a gente vai lembrar aqui que na última segunda-feira, um incêndio criminoso deixou com graves queimaduras um casal de moradores de rua que vivia em um barraco na praia do Porto da Barra, aqui em Salvador. O fato lamentável aconteceu justamente no mês de luta da população de rua, que tem como ponto alto o dia 19 de agosto, que é o Dia Nacional de Mobilização por Políticas voltadas a essa vulnerável parcela da nossa sociedade. Com o objetivo de debater sobre o cenário atual da população de rua na Bahia e apresentar propostas de superação dos problemas relacionados a essas pessoas, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, aqui da ALBA, realizou na última terça-feira uma audiência virtual. Eu acompanhei. A população em situação de rua em Salvador está maior após o primeiro ano de pandemia do coronavírus. O último censo do Sistema Único de Assistência Social indicou cerca de 8 mil pessoas vivendo nessas condições apenas na capital baiana. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Jacó, abriu os trabalhos da audiência pública virtual realizada nesta terça-feira e apresentou dados e metas a serem priorizados pelo Legislativo baiano para cuidar dos menos favorecidos. Vivemos uma crise humanitária no Brasil e precisamos pesquisar, analisar os reflexos desses números em nosso estado. A Bahia possui 17 municípios com mais de 100 mil habitantes. Precisamos, portanto, de ações muito céleres, aproximar a população em situação de rua e catadores em situação de rua no processo de elaboração legislativa, abrindo as portas para ouvir suas demandas e debater com vários setores da sociedade proposições que possam combater, contribuir
numa resposta à violência de direitos e evitar que estas pessoas fiquem mais tempo nas ruas. Sueli Oliveira, da coordenação do Movimento Nacional de População de Rua, começou sua fala pedindo 1 minuto de silêncio pela violência contra os moradores de rua. 1 minuto de silêncio a essas mulheres, a esse país, a esses irmãos que ontem foram queimados enquanto dormiam, em respeito a essa dor. Essa audiência pública para a gente, nesse momento tão difícil que a gente está atravessando, e a gente traz a importância de vocês estar conosco, de vocês poderem nos ajudar, de vocês poderem somar força conosco perante essas violações que estão acontecendo na cidade de Salvador, não só na cidade de Salvador, como em outros estados, assim como pode colocar os demais companheiros que estão aí. Representando a Defensoria Pública, a doutora Eva Rodrigues ressaltou a importância desta temática tratada na Casa do Povo e colocou o órgão à disposição da causa. Sempre à disposição para trabalhar com o movimento de população em situação de rua, para que a gente possa vocalizar os desejos e os anseios dessa população que muitas vezes não tem voz. A gente vem identificando que o próprio poder público, e aí eu me refiro tanto a nível estadual quanto municipal, tem se revelado como um violador dos direitos humanos dessa população. Ainda na audiência, deputados pontuaram as políticas públicas voltadas para minimizar a situação dos moradores de rua em Salvador e para minimizar também os efeitos crescentes com o advento do coronavírus e da crise financeira. Geralmente, essa desigualdade também tem cor, né? Tem sexo, tem diferentes escolhas de vida, e por isso mesmo a gente está ao seu lado aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão da Promoção da Igualdade e nas outras comissões, para a gente buscar alternativas e políticas públicas para essa situação. Vamos buscar uma sessão especial, onde vamos convidar o secretário Léo Prates, de que cerca de 7 mil doses que estavam sendo encaminhadas para atender a população em situação de rua, parece que foi em Salvador, apenas 2 mil doses foram aplicadas, né? A gente precisa saber onde é que estão essas outras doses e o que é que está acontecendo. Nós queremos deixar aqui, portanto, todo o apoio do nosso mandato e, obviamente, o sentimento da Comissão de Direitos Humanos dessa Assembleia Legislativa, para que nós tenhamos, de fato, um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, deputada Maria, é estratégico para que nós tenhamos, de fato, uma ação efetiva a partir da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa da Bahia promulgou 2 leis que nasceram a partir de projetos do deputado Paulo Câmara. Uma delas institui a Semana Estadual de Conscientização e Informação sobre a Dislexia e Transtornos de Aprendizagem. E a outra cria o laço azul com laranja, como símbolo de conscientização sobre este transtorno específico aqui no estado da Bahia. O parlamentar comemorou a medida. Veja como foi. Muito bem, hoje eu estou ao lado do deputado Paulo Câmara para falar sobre um projeto de lei que trata sobre a dislexia. A gente ouve esse termo, mas desconhece, né, deputado? E desconhece também os efeitos negativos na vida dos estudantes, por exemplo. O que é que trata esse projeto? O que é que tem aí de positivo que a gente possa comemorar para as pessoas que sofrem com a dislexia? Olha, quase 15% da população brasileira são disléxicos. E eu não tinha essa informação. Filhos de amigos meus que convivam na casa são disléxicos, eu também não sabia. E tem uma doença muito comum, né, nas crianças que têm dificuldade no aprendizado da leitura, elas não conseguem compreender as letras e por isso mesmo, né, não conseguem entender. Então é necessário um acompanhamento, às vezes, uma pessoa que leia, né, para que essa criança possa compreender o assunto e possa ser uma pessoa normal dentro da escola. O que acontece hoje em dia? Falta de preparo das escolas estaduais e também das escolas municipais e das escolas particulares. É necessário acompanhamento psicológico, pedagogo, fonoaudiólogo, para que essas crianças possam ter uma vida normal. São perfeitamente normais fisicamente, mas com esse transtorno de déficit de aprendizagem, às vezes são discriminados na sala de aula, são colocados, e as pessoas acham que eles não conseguem compreender o assunto porque não têm um certo intelecto. Na verdade, é apenas um pequeno transtorno fácil de observação. Capacitando os diretores, capacitando os professores, orientando pais e professores, né, para que a gente possa cada vez mais identificar essas causas que acontecem aqui no nosso estado, né, para que a gente possa dar uma atenção cada vez mais humana para essas crianças.
Eu vi que dentre as proposições tem uma semana de conscientização, tem também um laço, acho que azul e laranja, para que desperte as pessoas sobre este tema. O que mais que terá para que as pessoas tenham interesse mesmo sobre a dislexia e possam ter mais cuidado com essa questão? Olha, primeiro são 2 projetos simbólicos, mas extremamente importantes. Quando a gente institui a semana do debate da dislexia, é trazer para o público, para o nosso setor do legislativo, a discussão do tema, para que todos possam compreender, debater e trazer os professores, diretores, secretários de educação, para que eles possam compreender. E o laço azul e amarelo, como tem um laço rosa, o laço laranja, o laço azul e amarelo, é o laço simbólico, para que a gente também possa cada vez mais despertar a consciência e começar a debater esse assunto aqui no âmbito estadual. Bom, estas foram as notícias que tiveram destaque esta semana no Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias, acompanhar toda a nossa programação também nas redes sociais e no site al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia, tenha um excelente final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.